Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Já vamos começar com uma reflexão para você ter na beira da louça, tá? O que esperar quando você tá esperando? Isso até parece título de livro de autoajuda, né? E é mesmo, tá? Esse livro é uma espécie de guia sobre a gestação, desde a concepção até o pós-parto. Mas e quando a espera pode demorar mais de 9 meses? E quando a gestação não é dentro da barriga, mas sim uma preparação que passa por um processo burocrático até a decoração do quartinho da criança? A Thaís sempre quis ser mãe e achou que isso ia acontecer de uma forma biológica. Mas depois de diversas tentativas, angústia, frustração e finalmente um diagnóstico, ela descobriu que não ia ser possível gerar um bebê. Mas você pensa que ela desistiu de ser mãe por causa disso? De jeito nenhum. Na mesma hora, ela e o seu marido já partiram para a adoção. Eles queriam mesmo ser pais, não importa por qual via isso iria acontecer. As tentativas de engravidar da Thaís sempre foram marcadas por muito sofrimento e tristeza. Cada teste negativo de gravidez era como se uma parte do coração dela se partisse. Mas no processo de adoção, eles decidiram que não ia ser assim. Por mais que a espera fosse longa e cansativa, seria uma espera feliz e cheia de esperança. Eu decidi que eu não queria que a minha história da adoção fosse triste como a minha história tentando engravidar. Eu decidi que eu não queria que fosse muito choro, vergonha, culpa. Eu falei assim, a minha história na maternidade pela adoção não vai ser igual à minha história que foi até hoje na maternidade tentando engravidar. Então eu falei, eu vou aproveitar isso daqui. Dessa vez, uma história feliz para contar. E aí, vocês estão com a buchinha e o detergente preparados? Antes da gente começar a lavar essa louça, a gente tem um recadinho, que é para você se tornar um apoiador do Histórias para Ouvir Lavando Louça lá na Orelo. É só baixar o aplicativo ou entrar no site orelo.cc/Histórias de Terapia, fazer sua contribuição e aí você vira um apoiador, faz parte dessa comunidade que tem um grupo no WhatsApp exclusivo pra gente ficar trocando mensagem, a gente divulga lá as histórias com antecedência, tanto no aplicativo quanto lá no grupo do WhatsApp. Você pode ouvir as histórias com antecedência, também ouvir as entrevistas na íntegra, né? Essa parte toda que a gente grava com... O que vocês estão ouvindo agora, ela é só uma partezinha da entrevista que a gente faz com os nossos convidados. Você tem acesso aos vídeos com antecedência, ao grupo e também pode ser a vinheta de abertura aqui do episódio e de encerramento também. Então vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores lá na Orelo. É só baixar o aplicativo. E é isso aí, queridos. Te espero lá. Agora, vamos encarar essa louça. Eu sou o Alexandre Simone. E eu, Lucas Galdino. E esse é o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. Como muitos de nós, a Thaís achou que aos 30 anos a vida dela estaria toda resolvida. Também achei, viu, Thaís? Já tô com 29, tô muito longe. Ela imaginou que aos 30 já estaria com marido, casa, filhos, principalmente filhos. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu sempre quis ser mãe e aí eu fiz planos perfeitos para minha vida. Vou terminar a faculdade, vou começar a dirigir, vou ter um apartamento. Quando eu tiver 30 anos eu vou ter filho. E aí os 30 chegaram e os filhos não vieram. Nesse processo de tentar engravidar, que já era bem frustrante, né? Muitas vezes a Thaís ainda foi culpada pelos médicos por não conseguir. Eles diziam coisas como... Você não tem nada, só precisa emagrecer. Se você emagrecer, você engravida. A gente aqui tá muito longe de ser médico, claro, mas será mesmo que essa era a razão para a Thaís não conseguir engravidar? Não é fácil demais julgar a saúde de uma pessoa, principalmente de uma mulher, baseada só no seu peso? E realmente, o motivo para Thaís não conseguir engravidar não tinha nada a ver com o peso. Ela sempre teve questões com o seu ciclo menstrual e finalmente ela conseguiu um diagnóstico. Depois de 5 anos tentando engravidar, você pode imaginar que com o diagnóstico eles desistiram de ter um filho, né?
Mas nada disso, gente. Na hora, o casal já partiu para o processo de adoção. Eu sempre tive questões com o ciclo menstrual, desde pequenininha, desde novinha. E sempre tive ginecologistas na minha vida que foram negligentes, essa é a verdade. Então eu imaginava que teria alguma questão, né? Alguma questão aí para eu lidar. Mas eles sempre diziam que era uma coisa simples, você faz um tratamento, você engravida. E aí não aconteceu. E aí eu comecei a passar por vários médicos, fui em todos do meu convênio. E sempre a mesma coisa, é sua culpa porque você é gorda, é sua culpa porque você é ansiosa, você não relaxa. Então assim, eu comecei a me sentir culpada, incapaz, envergonhada. Então eu fiquei aí por uns 5 anos, exatamente 5 anos, nessa história de tentar achar o que eu podia fazer, qual era o erro, e sempre me sentindo culpada, porque o diagnóstico sempre era, não tem nada, você tem que emagrecer, você é ansiosa. Nada que eu conseguia resolver sozinha, e também não tinha ninguém para me ajudar, essa é a verdade. Não tinha ninguém da parte médica, né, para me ajudar. E aí, quando finalmente eu recebi um diagnóstico, eu tinha 35. E aí era um diagnóstico de trompas obstruídas, não, só vai engravidar se fizer fertilização. Que não é o meu perfil, nem do meu marido, por várias questões, inclusive religiosas. E aí falou, vamos adotar. Então partimos direto para adoção, assim, praticamente no mês seguinte. A gente descobriu no mês, no outro mês a gente começou o processo para adoção. E foi aí também que mudou uma chavinha na cabeça deles. A espera não precisa mais ser dolorosa e frustrante. Ela podia ser agora feliz e vivida da melhor forma possível. E aí foi um momento que eu decidi que eu ia virar a chave, que não ia ser igual. Eu decidi que eu não queria que a minha história da adoção fosse triste como a minha história tentando engravidar. Eu decidi que eu não queria que fosse muito choro, vergonha, culpa. Eu falei assim, a minha história na maternidade pela adoção não vai ser igual a minha história que foi até hoje na maternidade tentando engravidar. Então eu falei, eu vou aproveitar isso daqui. Ao contrário do que eu fiz quando eu tentava engravidar, que eu escondia, não contava pra ninguém, eu tinha vergonha. As pessoas falavam, você não vai ter filho. Eu falava, não, tô pensando nisso, não, eu tô ocupada com outra coisa, não, eu quero ser tia. Mas era mentira, eu tava ali naquela luta e sofrendo sozinha aqui em casa, eu e meu esposo. E aí eu fui diferente, aí eu falei, eu vou contar pra todo mundo, eu vou achar no Instagram pessoas pra conversar comigo sobre isso. Aí criei uma página no Instagram pra conversar com gente que tava na mesma situação que eu. Eu falei, essa é a minha via de ser mãe. Adoção é a minha via de ser mãe. E eu vou aproveitar da melhor forma que eu posso, igual uma grávida aproveita. Então a grávida faz ensaio de gestante, eu fiz um ensaio de fotos, eu e meu esposo fizemos. A cada ano que a gente fez de fila, né? 1 ano de fila, 2 anos de fila, a gente fez uma festinha aqui em casa igual um chá de bebê. E tiramos foto, fez um bolo. E aí tem um diário que eu escrevo, todos os capítulos de coisas que vão acontecendo nessa espera. Fizemos um quartinho para criança, fizemos enxoval, aqui em casa tem enxoval. Então eu tô tentando, a ideia era que a gente pudesse viver a espera do jeito que a gente pode. A gente não podia viver uma espera de 9 meses, da barriga crescendo e tal, mas a gente podia viver essa história. A nossa história tinha que ser feita desse jeito e que ela fosse feita da melhor forma possível. A espera na fila de adoção também é um tipo de gestação, né? Se a gente for fazer uma analogia aí. É um preparo para a chegada da criança. E ela não tem uma duração estimada como a gestação natural ali, né, da mulher, 9 meses e tudo mais. Mas, em algum momento, a criança vai chegar. Para ajudar nessa preparação, assim como as grávidas, eles tiveram o apoio de uma doula. Só que uma doula de adoção. Você sabia que essa profissional existe? O trabalho dela é super bonito. Ela prepara esse caminho da chegada da criança, igual uma doula prepara o parto, a criança, o nascimento. Na via de parto, o nascimento, o parto normal. E a doula de adoção, essa chegada da criança em casa. Ela pode trabalhar com a família em vários momentos. Pode ser o momento da família, olha, eu tô pensando em adotar. Será que é meu perfil? Será que é bom mesmo? Ou a pessoa já decidiu, eu gostaria de entender qual é o perfil dessa criança que eu quero receber. Então ela te ajuda com essas reflexões. São conversas, encontros, como uma terapia mesmo, trazendo algumas dinâmicas, algumas coisas assim. Também ela ajuda quando a criança já chegou em casa.
Então a criança já está em casa, está naquele momento de adaptação. E vem as demandas dessa adaptação, então ela te ajuda nesse sentido. No nosso caso, por exemplo, quando nós pensamos na mudança de perfil, a nossa doula nos ajudou a pensar sobre a ampliação desse perfil, como seria essa criança, que idade ela teria. Então ela ajuda nesse processo como um todo, da criança, desde a ideia até que de fato a hora que a criança está em casa. E embora Thaís e o marido tenham escolhido um olhar mais positivo para a espera, a gente sabe que não é nada fácil lidar com a ansiedade e toda a expectativa para a chegada de uma criança, né? Mas o tempo também tem sido um aliado para o amadurecimento do casal e para que eles possam estar o mais preparados possível para esse momento. Eu acho que o nosso relacionamento, que não era um relacionamento ruim, nunca foi, muito pelo contrário, mas ficou um relacionamento mais sólido. Eu acho que a questão do meu encontro, do meu aprofundamento na minha religião também, que também se deu na pandemia, ter o tempo de poder estudar tudo que pode acontecer, porque são várias possibilidades, a gente conhece várias histórias de adoção, várias histórias de adaptação da criança que chega. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer várias histórias, nós tivemos a oportunidade de ter uma doulagem adotiva, temos uma doula de adoção, isso também foi muito importante pra gente, participar de grupo de apoio. Então acho que essas coisas ajudaram a gente a ter certeza, sabe? A saber o que você tá fazendo, a ser responsável. Mas por que o processo de adoção pode ser tão demorado, né? A gente já viu em alguns vídeos que a gente colocou lá no canal, comentários de pessoas falando que o processo é muito moroso e tudo mais. Mas para quem não sabe, ele tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas para que a criança seja pareada com a melhor opção para ela. Veja que a gente falou que tem que ser o melhor cenário para a criança. Por mais que os pais possam fazer uma série de escolhas, o sistema de adoção trabalha para achar uma família para essa criança. Todo o processo é pensado para proteger a criança. Como eu falei, a gente já abordou o tema da adoção várias vezes aqui no Histórias Pro Vila Lavando Louça e também lá no nosso canal, né, o Terapia. E em todos esses episódios a gente falou um pouco sobre o processo de adoção e como ele se dá. A gente falou um pouco mais também sobre esse assunto no episódio chamado Adoção Não é Caridade, aqui do nosso podcast. A gente vai deixar o link na descrição para você ouvir, se você ouviu, para ouvir de novo. E a Thaís, ela reforça bem na história dela que na hora da adoção não é hora de ser herói. A adoção não é um ato heróico, nem de bondade e muito menos de caridade. A adoção é um ato de amor, claro, mas também tem muita responsabilidade. Porque como as pessoas veem a adoção como uma caridade, elas veem com uma lindeza. Não, é muito lindo, é uma caridade, é uma coisa boa, tô aberta para... A gente tem que ser responsável, assim, é uma questão, é um planejamento familiar. Então é uma coisa responsável para todo mundo ficar feliz, principalmente a criança. Que como diz a lei diz, o processo de adoção é para o melhor interesse da criança. Eles procuram uma família para a criança e não uma criança para a família. Então, para que tudo isso dê certo, a gente tem que ficar atento a algumas coisas e não se deixar levar, assim, pelo que as pessoas falam. Porque as pessoas falam muita coisa, muita coisa. Como diz o juiz aqui de Guarulhos, ele fala, não é hora de ser herói, é hora de ser responsável. É hora de ter uma decisão, assim, né, consciente. E eu acho que isso foi importante pra gente. Entender, amadurecer o nosso perfil sobre quem é essa criança que a gente espera, entender quem é essa criança que está lá esperando pela gente. Então, acho que essas coisas, a gente não tem como outra forma, a gente tem que ver como isso como aliado, como uma oportunidade, né? É óbvio que eu não gostaria que nenhum pai e mãe ficasse esperando 4 anos e meio para ter sua criança. Mas eu gostaria que todo pai e mãe tivesse a oportunidade de pensar melhor sobre o que é ser pai e mãe. Sobre como é receber uma criança, sobre como é educar uma criança. E claro que eu não sei nada, que a gente só está preparado para isso na hora que a coisa acontece, né? A gente não está preparado, e quando a coisa acontece, a gente se prepara. A realidade se apresenta. Mas eu acho que são boas reflexões que todo mundo podia fazer. E para ser responsável é preciso muito autoconhecimento e honestidade com a sua capacidade de lidar com a bagagem da criança que você vai receber.
Toda criança que entra na fila de adoção, ela vem junto com uma história. E isso precisa estar bem claro para quem espera para adotar. Eu lembro que no dia da gente fazer o nosso perfil, ele vai falando assim, questão étnica, questão de idade, questão gênero, e aí questões o motivo pelo qual a criança saiu da família de origem. Então tem lá, saiu da família de origem por negligência, por maus tratos, ficou órfão, todo mundo morreu, e tinha lá abuso sexual. Então a criança foi tirada da família por abuso sexual. Na conversa com a psicóloga, a gente foi conversando sobre todos os pontos, né, que a gente aceitava, a gente não tinha feito nenhuma restrição sobre essas questões. Então até você pode restringir, por exemplo, eu não quero criança que seja filho de pais que eram usuários de drogas. Você pode restringir isso, se você quiser. Então a gente não fez essas restrições e nada disso. Quando chegou nessa questão do abuso sexual, eu não fiz a restrição, mas eu expressei ai, nossa, que difícil, lidar com isso. Então eu fiz uma expressão que eu nem sei direito qual foi, mas que a psicóloga pegou na hora e falou, qual a questão com isso? E aí na conversa ela falou, então, mas se você recebe uma criança que sofreu um abuso sexual, que foi estuprada, que teve uma questão, você vai ter sim que lidar com isso. Então você tem que estar preparada, disposta e apta para lidar com isso. Não adianta falar, eu recebo, eu quero todo mundo e não conseguir lidar com isso. Então eu achei um olhar responsável delas, um olhar sensível também, e que a gente também tem que ter. Além da responsabilidade que quem entra no processo de adoção precisa ter, acho que a gente, como sociedade, também precisa ser mais responsável ao falar desse tema, sabe? Até para não fazer comentários desnecessários, como nossa, mas você vai ter coragem. Mas é seu filho de criação, né? E muitas vezes a gente não tem esse olhar, né? Falar, não me importo com nada, tá tudo bem. Pela cobrança mesmo que a gente recebe. Porque as pessoas que não estão passando por isso, que não estão na fila, gostam de falar assim, não é a mesma coisa, porque é do sangue, não é igual. Então, para algumas coisas que elas consideram boas, né, no olhar delas, a adoção não é igual no que diz respeito a sangue, não é igual. Agora, para te acusar de alguma outra situação, como, por exemplo, você não poderia escolher se fosse da barriga. Mas você não poderia escolher a idade se fosse não sei o quê. Você não poderia escolher se não é deficiente, né, se você tivesse gestado essa criança. Então, fica a conveniência de adoção ser igual à maternidade adotiva, à maternidade biológica quando convém. Quando serve, né, para o bem do que a pessoa está falando, para ela se exaltar, é ótimo. Quando é para te acusar, também é ótimo usar dizendo que é a mesma coisa. Se eu fosse gestar uma criança, eu não poderia escolher se é menino ou menina, não poderia escolher se tem uma deficiência ou não, mas eu não vou gestar essa criança. Tem coisas que são próprias da adoção, tem coisas que são próprias da maternidade biológica. Então, se eu tivesse grávida biologicamente, eu poderia escolher o nome, eu estaria com essa criança desde o primeiro dia, e sim, eu faria isso, mas eu não vou. Então, pode ser que eu não vou escolher o nome das minhas crianças, eu não vou estar com elas desde o primeiro dia, mas eu posso sim, sem me envergonhar, falar que eu quero ter uma menina. Eu posso sim, sem me envergonhar, dizer que eu quero que essa criança tenha até 6 anos, porque eu gostaria de estar com ela até 6 anos, viver um pouco dessa primeira infância. Por mais que você faça um perfil, a criança não vai vir escrita ali perfeita do jeito que você está colocando, porque eles não vão fabricar uma criança para você. Então a gente tem que ser muito realista de saber por que essa criança está vindo para minha casa. Ela está vindo para minha casa porque ela teve uma família anterior que fracassou com ela. E não porque a família é vilã, porque eu também não gosto desse olhar para a família, para os genitores como vilões, mas porque talvez eles são gerações e gerações de negligência, de vítimas também. Então, eles estão vindo de uma situação ruim. Eles estão vindo com trauma, sim, eles estão vindo com situações que não... falta de estímulo. Então, por mais que você coloque ali um perfil, eu coloco ali, nós queremos meninas de até 6 anos. E, de repente, vem uma menina que tem 6 anos, mas que passou por tanto trauma, tanta questão, e que ainda está ali, né? Precisa viver o que ela não viveu aos 4 anos. Tem ali a questão da regressão, tem essa questão de tudo que ela passou, de tudo que ela espera também. As expectativas da criança também têm que ser consideradas. Você está esperando por ela, talvez ela não esteja esperando por você. Então, a gente tem que ter essa abertura para receber na integralidade, sabe? Receber a criança como um todo, assim. Receber quem ela é, o que ela tem, o que ela não teve, principalmente, o que ela passou, o que ela não passou. Ela nunca passou um Natal, ela nunca foi no mercado, talvez. Então,
A gente faz o perfil de modo responsável, consciente, com orgulho, mas também com esse olhar de que não vão fabricar essa criança perfeita que você está imaginando. Você tem que estar aberta para amar essa pessoa que vai chegar e que você não conhece. Essa é a verdade. E no meio de tanta espera, críticas e ansiedade, tem muita esperança e alegria, claro. Não é uma espera angustiante só. O final feliz da Thaís não vai ser com a chegada da criança. Ela já tá vivendo essa gestação com alegria e um dia eles vão poder contar para os seus filhos o quanto eles foram desejados e esperados. E eu acho que é importante a gente pensar que a gente pode conseguir aproveitar, sabe? E que é duro mesmo, é demorado mesmo, é cansativo mesmo, não é pra qualquer um. Mas a gente pode todo dia ser um pouquinho feliz, sabe? Igual a grávida, todo dia um pouquinho feliz grávida. A gente pode ser. A gente recebe muita crítica sobre fazer enxoval, muita crítica sobre comprar coisas, sobre viver o que qualquer pai e mãe que estão aí esperando o dia da maternidade fazem. Mas acho que a gente tem que se libertar disso e fazer o que tem vontade, viver a sua história da maneira que você pode, porque a história é sua e ninguém vai viver por você. Quem passou esses 4 anos aqui foi a gente, e se a gente tivesse ficado chorando, a gente ia chorar sozinho. E por que não a gente sorrir junto, né? E mostrar pra todo mundo que a gente tá feliz, que a gente consegue, que pode ser que seja o ano que vem, pode ser que não. Mas quando for, eu venho contar e falo, gente, olha, não começou hoje a minha felicidade, não. Eu curti desde o começo. Eu tenho certeza que quando você começou a ouvir esse episódio, você achou que a gente ia terminar contando como foi o dia da chegada das crianças, como a Thaís conheceu os filhos e tudo que acontece a partir daí. Mas essa é uma história sobre o caminho, sobre o processo, sobre a espera, sobre uma gestação. A verdade é que todas as histórias que a gente conta aqui, elas não têm começo, meio e fim, porque elas sempre continuam, embora a gente termine o episódio aqui e às vezes acaba não sabendo o que aconteceu depois. Algumas vezes a gente mantém contato com as pessoas, claro, e pergunta e tudo mais, mas eu fiquei pensando sobre o quanto a vida é esse grande movimento, né? E eu fiquei muito feliz da Thaís topar compartilhar com a gente esse momento atual, o momento da espera, do aguardo, e que as mensagens que a Thaís traz aqui também possa inspirar e acalmar também os corações que também estão na fila da adoção. A gente conta um capítulo de um livro que ainda está sendo escrito, né? É meio que isso. Mas uma coisa que a Thaís falou durante o nosso papo e eu achei bem bacana é sobre... que a gente sempre reforça enquanto pessoas que estão falando sobre adoção, e a gente, eu digo geral, tá? Sobre, tem que abrir o seu perfil, né? Para crianças fora do padrão de adoção, que crianças mais velhas, crianças com irmãos, crianças com deficiência, enfim. Esse é um discurso que sempre está sendo falado, mas a Thaís traz um contraponto aqui, que às vezes a pessoa faz isso como obrigação, porque uma obrigação social, como todo mundo tá falando que tem que abrir o perfil, você vai lá e abre o seu perfil, mas às vezes a pessoa nem tá totalmente disposta, né? Ela não tá querendo fazer aquilo pelo coração. E aí ela traz pra gente no episódio aqui esse papo, e eu acho muito importante, né? Óbvio que não é uma crítica pra quem abre depois de um tempo, mas para realmente a gente entender que a responsabilidade da adoção. Eu acho que a gente já falou sobre a importância de abrir o perfil, sobre essas crianças que são muitas vezes negligenciadas, mas também da gente entender que a adoção, como ela bem disse, não é um ato heróico, não é caridade. A adoção é responsabilidade, sobretudo, muito amor. Por isso que muitas vezes o tempo de espera, que é visto como um vilão, né, para muitas pessoas, a gente já ouviu tanto assim, poxa, mas tem tantas crianças lá para ser adotadas e pais aqui querendo ser adotados, por que demora tanto? Esse tempo de espera, talvez ele também seja muito importante para a pessoa que entra no processo. Eu acho muito importante quando a Thaís fala que adotar também é um processo de autoconhecimento. Então, acho que quando você vai escolher, né, tem essa opção de escolher a criança que você quer esperar, tem que ter esse pensamento crítico de por que eu faço essas escolhas, né? Por que a maioria das famílias querem sempre uma criança muito novinha, recém-nascida, branca,
Então, tudo isso tá dentro desse lugar de autoconhecimento. Aí é muito importante quando ela traz que você precisa também estar preparado para lidar com as bagagens que essa criança vem e acolher. Tem um episódio também muito bonito que a gente já gravou, que é com o Josemar e o Felipe, que são pais de crianças adotadas, em vídeo, tá lá no canal, e ele fala isso, tipo, quando meus filhos chegam, eu não quero começar a construir uma nova história, eu quero continuar a história deles, que eles possam ter consciência da história que eles tinham antes da gente chegar. Eu acho muito bonito que ele fala, nós já éramos os pais deles, na verdade, só que a gente ainda não se conhecia, só que a história deles é deles, e infelizmente, eles como pais não estavam ali pra proteger, pra amparar, ou para orientar. Mas o processo de adoção, a partir do momento que ele acontece, não é um apagamento de tudo que essa criança já viveu, né? Eu espero de coração que a gente conte mais histórias com a Thaís aqui, tá? Eu acho que quando essa gestação terminar, com certeza a gente volta a conversar e quem sabe tem mais um episódio pra você lavar a louça. Thaís, muito obrigado pela coragem de compartilhar o seu processo com a gente, pela confiança e que as suas mensagens sejam espalhadas e inspirem muitas pessoas assim como nos inspirou. Eu espero que você que esteja ouvindo, mande sua história também pra gente. É só entrar no nosso site, historiasterapia.com, que lá você encontra o formulário para enviar sua história, todos os episódios do podcast, todos os episódios do canal do YouTube, enfim, todos os contatos, tudo. Tudo tá lá no nosso site e eu espero muito ler essa história em breve. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau! O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou a Renata Rodrigues e eu sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.